Fala, pessoal do The Chapa, tudo tranquilo? Como é que vocês Galerinha, estão? E aí? Seguinte, já deixa o like, se inscreve no Deixa canal. o like aí. deixa o like. Escreve aí, Deixa pô. o like, se inscreve, pô. Cadê? Porque Cadê um comentário, hein? Eu quero ver comentário, quero hein? ver comentário, exatamente, porque a gente faz esse programa pensando, inclusive, em você, tá bom, meu camarada? Então Se inscreva, pô, se inscreva. Vai. E hoje a pauta tá quente. Clique. Clica aí. A pauta hoje tá quente. Nós vamos falar de Brasil e Argentina, e Brasil do Diniz, e Brasil no Maracanã, que começou com uma pancadaria, meia hora para começar o jogo. Isso interferiu aí no clima, mas a gente vai aqui discutir um pouquinho sobre esse jogo, sobre a seleção. Então vamos começar aí com o João, professor Naidson e depois Gabriel. E hoje vai dar confusão, porque cada um pensa de um jeito. Vamos deixar o pau torar. Torou no Maracanã, vai torar aqui. Bora, João! Fala, boa tarde, boa noite, bom dia aí pro pessoal aí de casa. O pau torou lá no comecinho, né? Só que nós brasileiros já tá acostumado com isso, infelizmente, né? Então, não pega mais de surpresa, né? Fica um pouco decepcionado, mas você releva, sei lá. O brasileiro já tá acostumado com essas coisas. Esse dia teve Curitiba e Cruzeiro, teve briga no campo lá, pancadaria. Infelizmente, já foi em bloquinho, né? Fala aí. Exatamente, mano. Eu vi a criança falou no carnaval, já tá... Minha filha, você não viu uma guerra campal no bloquinho que eu já vi. Então o brasileiro está acostumado com isso, mas falando do jogo, eu não acho que a seleção brasileira jogou tão mal assim. Teve momentos legais no segundo tempo, anulou a Argentina quase o jogo todo. A Argentina conseguiu um gol de escanteio e picotou o jogo todo. Nosso juiz era muito fraco mesmo. Nossa, o que o juiz deixou a Argentina picotar o jogo e o que o juiz deixou o Depou da Argentina comandar a arbitragem. O maluco conseguiu 2 amarelos e um vermelho para a seleção. Que o vermelho foi uma vergonha ter dado aquele vermelho, pelo amor de Deus. Sim, Nossa sim, senhora, vermelho nada a ver. Isso é cultural deles também. Eles são assim. Senhora. Eles jogam Isso daí é com Portugal. Portugal e Espanha. Aquele tratado de merda que eles tiveram lá, porque Portugal ficou com o Brasil e a Espanha ficou com o resto. Aí todo mundo fala espanhol e a gente fala português. Então é tudo de Portugal. Como sempre, Portugal fudendo nós. Mas brasileiro sabe xingar em portunhol muito bem, viu? Pode ter certeza que o Depô ouviu tudo ali. E falando do jogo, é isso. Para mim, a seleção jogou bem. Jogou bem assim, das limitações. Para mim, o problema da seleção brasileira não é de jogador. Continuo batendo essa tecla. Para mim, o problema não é de jogador, o problema é técnico. Eu acho que os jogadores não têm função dentro de campo, eles não sabiam o que fazer. E nas poucas vezes que eles sabiam o que fazer, dava um pouco de liga, assim. Mas vamos ver, o futuro não parece ser muito bom, não. O Carlo Ancelotti aparentemente vai ficar no Real Madrid. Eu não acho que o Diniz é o cara para ser o técnico da seleção. Gabriel. Não era o professor Naidson ou você? Ó? Não, é o professor Naidson, eu viajei. Vai lá. Bom, vamos lá. Primeiro, né? A questão da briga, eu acho que o primeiro grande erro foi você apostar, né, que argentinos e brasileiros juntos vai ficar tudo bem, beleza, não vai ficar como não ficou. Agora, só uma ressalva, né, que público é esse que brigou, né, porque os ingressos estavam lá em cima, então o povão mesmo não estava lá, né, então essa conversa aí de que é o povão que briga, é o povão que briga, é a classe média que briga, é a burguesia que briga, é o ser humano que briga. E isso foi o que aconteceu ali. Por outro lado, a organização, os agentes, polícia, tudo aquilo, aumentou mais a confusão, porque aquela distribuição de cacetete à torta e à direita para todo lado, e aí pegando só argentino, o negócio ficou feio, né? Então, ficou feio para quem? Para o Brasil. Agora, João, isso acontece, não é só aqui no Brasil, a gente está acostumado no Brasil, mas também isso está na Europa, isso está na África, está em qualquer lugar onde ser humano, tem futebol, pode acontecer isso a qualquer momento, em qualquer lugar.
Ponto eu final. nunca vi num jogo da Eurocopa 7 policial sentando o cacetete como se estivesse no filme do Coração Valente. E o cacetete era uma vara de bater boi. A vara de bater boi, né? Depende. Olha só. Peraí, pô, eu vou falar ou não vou falar? Depende. Ó a polícia aí, ó a polícia aí. Não, pô. Depende com quem essa. Depende com quem essa polícia europeia está batendo. Se for povão, a polícia europeia vai bater também. O problema é que lá só tem classe média para cima. Passaram na colonização, levaram tudo que tinha direito da África e da América, e agora está lá no bem bom, meu amigo. Então, é umas diferenças malucas. Pega o imigrante lá africano na França para você ver como eles apanham. Então, isso daí é um discurso que é claro, se é contra povão, bate, se não, não. E assim é o mundo, né? Esse mundo capitalista que nós vivemos. Bom, do jogo, sim, o Brasil deu uma melhorada. Agora, por outro lado, o problema do Diniz é assim, ele não abre mão do conceito dele. E eu concordo com ele, você não pode abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que você tem como elemento de técnica do seu trabalho. Você não pode abrir a mão do seu trabalho. Então, ele não abre mão do trabalho dele, e quem contrata ele sabe disso. E na seleção, ele não tem tempo de fazer isso. O próprio Alisson, lá no final, na entrevista dele, ele disse isso muito claro. Ele falou assim, é um conceito novo, muitas informações, com o tempo a gente vai pegando. Nós estamos melhorando já. Ele falou, melhoramos já do jogo lá do Uruguai para esse aqui. E, de fato, o Brasil melhorou. Precisava de 4 atacantes, né? Não precisava de 4 atacantes. Então, anulou a Argentina. Agora, eu discordo do João, porque, na verdade, o Brasil não tem jogador para a seleção brasileira. Tem 1, 2 ou 3. Não existe. As laterais não funcionam. A zaga é muito ruim. Tomar um gol de cabeça daquele, uma seleção brasileira, é zagueiro ruim que faz aquilo. Ou seja, quando o Santos toma gol aéreo, é o zagueiro. Sempre fala que é o zagueiro. Lá também, zagueiro. Zagueiro errou feio. E para terminar, não tem também um centroavante à altura. Como é que o cara perde um gol daquele? O Brasil poderia sair 1-0. O cara me perde um gol na cara do gol? Francamente, né? Vai aprender a jogar bola para depois assumir e vestir a amarelinha. É isso aí. Vamos lá, Gabriel. Só lembrando que tinha o Hendrick no banco numa fase que, né? Mas enfim. Mas entrou também, entrou na fogueira, coitado. Aí também não dá, né? Sim, mas por isso que eu tô falando, porque entrar com o Gabriel Jesus. Pelo menos o Hendrick, quando entrou no jogo, pelo menos foi o que ele acertou passe, ele quase não errou passe, até que entrou com vontade, pelo menos. Vamos lá, Gabriel, vamos lá. Ó, eu acho que veneno aí. Realmente teve uma melhora da seleção, porque contra a Colômbia tomou 2. E hoje, no jogo de ontem, tomou só 1. Então, querendo ou não, temos uma melhora, sim, não dá para negar. A questão, eu acho, maior, que todo mundo já vem falando, que eu acho que tá nítido, é exatamente isso. O trabalho do Diniz, né, essa coisa do antiposicional, esse 4-2-4 que ele tá armando aí com a seleção, é o que todo mundo tá falando, é algo que precisa de tempo para encaixar. Porém, tempo é o que você não tem numa seleção. O próximo jogo da seleção agora é só em março do ano que vem. E assim, contra quem? Vai ser 2 amistosos, um contra a Inglaterra, acho que outro contra a Espanha. Vai tomar fumo. Mas e aí, velho? Então, eu não sei se o Diniz realmente vai ter esse tempo, entende? Eu não sei quais são os treinos que ele dá e tal, mas assim, esse tempo que ele tem em clubes, ele não vai ter na seleção. Não. E ao mesmo tempo, se ele é um técnico que está se mostrando que não consegue armar esse sistema dele da maneira mais simples e direta possível, aí temos um problema, porque ele não vai conseguir armar essa seleção. Embora ontem não tenha jogado mal, porque a Argentina também não criou grandes chances, tirando o cabeceio, que foi o gol, não teve nenhum outro grande lance da Argentina, assim como não teve nenhum outro grande lance do Brasil. Teve o que o Knightson falou, que foi o Gabriel Martinelli, que não é centroavante mesmo, ele é ponta, e ali ele realmente desperdiçou uma bola que não podia. Tinha que ser ele tinha que encher o pé, mas é difícil falar. Que para mim, o grande erro do Diniz foi lá contra a Colômbia não ter feito o que
que seria o mais arriscado, mas que eu acho que só ele poderia ter feito. Ele tinha o futuro trio do Real Madrid na mão. Vinícius Júnior, Endrick e Rodrigo. Não ter testado esse trio, para mim, é de um erro gigantesco. Cara. Você tem o trio do Real Madrid, o futuro do Real Madrid na sua mão, e você não vai nem testar, nem ver por quê que o Real Madrid chegou naquilo. Eu acho que aí é onde falta esse tino de técnico de seleção. De não ficar preso só nas suas ideias, mas entender também que quando você é um técnico de seleção, você está lidando com jogadores que estão no mundo, entende? Você tem todas as ferramentas possíveis para usar. Então, acho que faltou esse time. Aquilo. Eu acho que o plano dele até era usar os três, talvez, mas o Vinícius Júnior não deu tempo, porque o Vinícius Júnior se machucou muito rápido. Né? Então, tipo... mas ele tinha que ter começado naquele jogo contra a Colômbia com o trio. Pode ser, mas nunca. Tem que ser, ele explicou. Um jogador de 17 anos acabou de chegar na seleção e ia ser titular. Nunca. Não, ele explicou. Ele chegar explicou. A ser titular com 17 anos, tá ligado? Não vai. Porque tem tudo uma. É contra a Colômbia, cara. É contra a Colômbia. Você acha que... Mas eu queria fazer uma intervenção. Cabe a gente pensar aí, porque é o seguinte: ele escalou o Gabriel Jesus nesse jogo contra a Argentina. Eu entendo que é um jogo difícil, que a Argentina vem pegada e tal. Mas, velho, é o seguinte: o problema da seleção é o meu problema, fazendo uma paralela aqui, não muito razoável, mas plausível, é o Corinthians apostando nos medalhão. Pode ver, o último jogo o Yuri Alberto foi inclusive pro banco, e não é necessariamente o medalhão, mas ele precisava do banco. Então, o Gabriel Jesus, cara, na moral, ele precisava passar por um momento de reflexão, porque assim, ele inclusive declarou que às vezes eu não faço gol, ajudo de outras formas. Então, assim, eu acho que contra a Colômbia não precisava ter começado com o Endrick, mas, assim, não precisava enfiar 4 atacantes. Eu acho que isso o Diniz tá... É que ele faz umas coisas que... Não, peraí. Eu acabei de dizer aqui que o Diniz, a técnica, o trabalho dele é dessa forma. Quem contrata sabe disso. Ele não vai abrir mão, ele não vai abrir mão de 4 atacantes, ele não vai abrir mão de 2 no meio-campo. O Diniz, assim, serve para a seleção brasileira, até aqui está dizendo que não. Agora, também um treinador de seleção brasileira, você só pode ter uma opinião final dele quando há um ciclo, né? Ou seja, um tempo aí para poder ele organizar suas ideias, os jogadores entenderem essas ideias, as convocações, tudo isso. Então, para começar, tinha que ser Agora, por outro lado, está escrito lá no contrato dele o prazo de começo e o prazo de final do contrato dele. Após o jogo da Espanha, né, termina o contrato dele, tá certo? Termina o contrato dele. Então, nós estamos fazendo uma discussão de um treinador que está como interino na seleção brasileira. Ou seja, nós não sabemos o futuro da seleção. E aí está o problema, porque como é que uma seleção brasileira submete a isso? Ter um treinador interino. Poxa, você pode escolher os melhores do mundo. Você vai pôr um interino, ou seja, você vai ficar... Você vai ficar... Não é todo mundo que assumir, pai. O treinador não quer treinar a seleção. Essa é a verdade. O treinador não quer Mesmo na Europa, é terceiro escalão os técnicos. O melhor treinador português não treina a seleção. Sim, Sim, João, perfeito. Entre os treinadores que topa dirigir seleção, o Brasil tem vários e vários nomes espalhados pelo mundo que ele pode chegar lá e contratar. Se o Brasil faz uma... Olha só, se a CBF chega lá no Palmeiras e faz uma oferta para o Abel Ferreira topa dirigir a seleção brasileira. Ou seja, ele pode escolher, o Brasil pode escolher um treinador. Não pode ficar nessa de um interino, apostando. Não, isso não. Né? É a mesma coisa, a seleção brasileira não pode ficar apostando em jogador ruim, poxa. Você não tem os melhores para você escolher, como é que você escolhe jogador? Ou seja, ou então não tem jogador. Eu prefiro dizer não tem jogador, porque se tivesse, seria outra coisa. Eu acho assim, eu concordo que os laterais são mais fracos, mas quando eu Mas não, são fracos. Quando eu questiono o modelo do Diniz, é porque assim, não é porque o modelo dele deu certo no Fluminense que vai dar necessariamente na seleção. Tanto que a Espanha, por exemplo, apostou no Taca lá, né?
O tic-tac e já não vem bem algumas Copas. Então, assim, é natural que o adversário aprenda com você. Então, assim, 4 atacantes não tá dando certo, porque tá dando muita margem. Eu acho que, apesar de ter criado um volume contra a Argentina, quantas bolas de fato o Brasil quase fez gol? É isso que a gente tem que pensar. Do Martinelli lá. Então, assim, não foi um time que também criou absurdos e pôde fazer 2, 3, 4, 5 gols, entendeu? Eu acho que ele comete uns erros assim táticos nas próprias mudanças. Tipo, ele botou o Veiga, né, uma hora ali para tentar povoar o meio-campo, porque realmente o meio-campo o Brasil não tem assim. Tipo, outra Argentina tá aqui. Era melhor ter o Veiga lá lançando bola. Então, mas é quando ele botou o Veiga preso na direita, mano, correndo do lado da linha lateral. Aí você fala, porra, então por que você botou o meia, cara? Para o cara ficar travado na direita? Eu entendo o treinador ter suas convicções, eu acho legal, porra, legal, você gosta de um estilo de jogo, você tenta adaptar o seu estilo de jogo, pô, realmente, eu acho legal, mas ele não pode ser burro também, ele tem que aceitar a ideia de que não tá dando certo e partir para outra ideia, pô, ele tem que se adaptar ao que a seleção tá pedindo, ele quer manter o emprego dele ou ele não quer? Se ele não quer, se ele só tá sendo interino lá para tapar o buraco e sair do ano que vem, porra, legal, o problema aí é da CBF, não é do Diniz. Mas ele tem que ser inteligente também, porque ele tá queimando a carreira dele, querendo ou não, ele vai ser visto como treinador que deu errado na seleção brasileira. E isso é uma coisa, porque assim, pra mim, ele disse assim, se ele vai assumir de vez a seleção, ele é um treinador autoral e ele não vai deixar de ser autoral. Isso é fato, ele já disse isso. Ele na entrevista ontem ele disse isso. Mas a questão então a questão é a seguinte: não é discutir se ele serve ou não serve, é discutir o seguinte: ele é assim, foi contratado por um tempo determinado, certo? Então, ponto. Agora, nós discutimos muito o treinador da seleção e esquecemos de discutir os jogadores da seleção, gente. Quem é que o Brasil tem? Quem é que o Brasil tem hoje? Me diz aí, quem é que o Brasil tem hoje que veste a camisa e fala, deixa comigo que eu vou lá, e dá cara? Não tem, gente, não tem. Na própria, olha só, na própria confusão, na própria... Tem jogador, isso aí é besteira. Não é besteira, não é besteira, não. Você está colocando 20 material humano, você está colocando que o material humano de jogadores brasileiros está abaixo, por exemplo, do Paraguai, porque é onde a gente está abaixo na tabela. Não tá. A gente não está jogando um futebol bom. Jogadores tem, bola tem. E outra coisa, não tem. Você vai falar que a Croácia tem mais time que o Brasil? Ela chegou na semifinal da Copa. Tem mais time que ganhou do Brasil. Você vai falar como não tem? Não, jogador. A Croácia tem mais jogador que o Brasil, seja sincero. Ganhou do Brasil, não tem? Que é isso? Mas não tem mais jogador. Não é essa questão. Não foi gente, o que era a Venezuela 20 anos atrás? A Venezuela já tem outros jogadores, até destaque, inclusive, que joga no time do Não, melhorou. Então, os jogadores melhoraram na Venezuela. Então, mas o que eu tô dizendo... Na verdade, os jogadores melhoraram na Venezuela, é outra Venezuela. Não, mas mesmo assim estava perdendo. E mesmo assim... O melhor jogador da Venezuela é o Soteldo, que joga num time que tá brigando para não cair no Brasileirão. Esse é o melhor jogador da Venezuela. Mas ele é bom. O que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que assim, se a gente for pegar outras seleções que foram modelo, por exemplo, Marrocos que chegou na semifinal, a própria Croácia, que não é um grande time, mas conseguiu posições. Então, assim, o que eu tô falando é que, por exemplo, você pega uma seleção como o Japão, você reconhece como a seleção do Japão joga, por exemplo, mais defensiva, enfim. Então, assim, o lance do dinizismo tá em processo, eu entendo, mas... Cara, como é que você consegue armar um meio, fazer esse meio marcar com 4 atacantes? Então, assim, e se discutir Diniz ou não, quem assumiria além do Diniz? Eu acho que o Abel hoje, o Abel não assume. Nossa, seria ótimo. Eu acho que o grande problema é ótimo, mas eu acho que ele não assume. O Tite assumiu, o Tite estava aqui, ó, campeão mundial pelo Corinthians, o Tite estava subindo. Ó, o que restou pro Tite é o Flamengo.
Mas A Europa Ué, não foi. esse é o problema que eu acho também, porque você deixa o Diniz. Não, tudo bem que é o deixando essa Flamengo, terra mas ele arrasada. queria a Europa. Ele queria a Europa. Vamos lá, o Diniz é um técnico interino. Então ele tá perdendo jogos, ele vai deixando uma terra arrasada. Isso fica feio, porque quando a gente vai chamar um outro técnico, quem vai querer aceitar numa crise dessa? Não, olha só, a terra não fica arrasada porque nós estamos disputando as eliminatórias onde classifica 7 times na América. Então isso daí é balela. Tá Na verdade, o tempo de experimentar é exatamente agora. Porque na Copa do Mundo não dá para experimentar, a Copa do Mundo é para jogar. Então, Sim. ele está mudando o conceito. Pois é, esse trabalho iniciou, João. Agora, o problema é o seguinte: nós queremos resultado. Resultado com. Então, nós queremos resultado imediato. Resultado imediato. Para quem está mudando o conceito de jogo, não acontece do dia para a noite, vocês sabem disso. Então, a seleção. Quer sim, quer resultado sim. Seleções fracas. O problema é que a seleção vem jogando mal. A seleção tá jogando mal. A gente quer que o Brasil jogue minimamente bem contra uma Venezuela aqui no Brasil. É isso. Então, ontem. Não precisa. Então, pois é, e nesse conceito que você está falando, você mesmo disse que a seleção jogou melhor ontem, ou seja, já avançou, já progrediu, já avançou. A Argentina jogou melhor do que nada. Não estava jogando nada. Aí jogou um pouquinho melhor. Ou seja, jogou um pouquinho melhor do que nada. Então a seleção campeã do mundo também não jogou nada, porque ela só conseguiu um golzinho de escanteio lá, uma bola parada. Na verdade, o jogo foi fraco. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo, ganhou o jogo. Mas se está numa fase de experimentação, cara, se está numa fase de mudança, é normal perder o jogo. O problema é o conceito depois. Eu acho que tem razão, mas assim. Porque. Olha, com esse time, com esses jogos. O Diniz tinha que fazer um trabalho minimamente bom para passar as rédeas para o próximo treinador e não implementar a vibe dele. Você não vai implementar a vibe dele porque ele não vai ter tempo, ele só tem 1 ano, ele vai sair, ele vai embora. Mas quando contrataram ele. E além disso, ele treina um clube. Ou seja, hoje ele já vai treinar de novo. Hoje tem Fluminense Internacional, se não me engano. Fluminense São Paulo. É São Paulo. Fluminense São Paulo. E ele vai treinar o Fluminense hoje. Ontem ele estava com a seleção, hoje ele está com o Fluminense. Olha que ridículo. Olha que ridículo. Mas isso aí não é culpa dele. Isso aí foi a CBF que aceitou a condição dele, pô. Eu não estou falando que é culpa dele, mas eu estou falando que ele tem que se adaptar. É legal ter suas convicções. É legal ter suas convicções. Mas o Guardiola já se adaptou numa Champions League para poder passar de fase. Ele fez uma retranca com o Atlético de Madrid para poder passar de fase. Isso é adaptação. Isso que o bom treinador faz. Eu acho que assim, uma coisa... O Diniz não vai fazer isso, porque o conceito dele é revolucionar o futebol sob o conceito dele. Ele não vai abrir mão disso, gente. Não adianta. Ele vai revolucionar o futebol no quê? O que ele fez diferente que os outros já não fizeram? Ele vai revolucionar o quê? Essa não é revolucionar nada. Eu acho assim, o treinador de seleção, ele pode... Sim, eu acho que um treinador de seleção pode assumir 1, 2, 3, 4, não interessa. Ele tem que entender que ele está deixando um histórico. E dentro desse histórico, o outro técnico vai assumir com essa pressão. Então, vestiu a camiseta brasileira, é obrigação vencer. Eu sei que ele tem um processo, ele tem a mão dele. Mas, por exemplo, se ele joga com um time, por exemplo, razoavelmente povoado meio, se ele muda algum... Porque ele não é trouxa, ele conhece futebol. Ele tinha opção, inclusive, no banco, poderia chamar outros jogadores, a opção dele chamar o que ele chamou, e da CBF. Então, mas assim, se ele tem... Só tô dizendo que, assim, ele errou contra a Colômbia, ele insistiu no erro contra a Argentina, fazendo algumas correções. Então, assim, isso é um problema. É um problema porque, assim, agora o Brasil, não é que ele vai experimentar uma pressão que talvez seja até interessante para o time avançar, mas esse discurso que não tem jogador é a mesma coisa de 2002. Por que não leva o Romário? Vai levar os jogadores bichados aí? E a seleção foi campeã. Mas foi campeã com quem? Foi campeã com quem, pô? Tinha Ronaldo lá, né? Como voltar? Mas o Ronaldo e hoje tem Endrick, hoje tem Vini Júnior. Ele tinha acabado de fuder o joelho. Hoje tem Vini Júnior.
Hoje tem jogador. É fácil falar depois do sucesso. E é isso que tem, e é isso que vai ter que botar para Não, jogar. mas o sucesso do Ronaldo, desde quando ele vestiu a amarelinha até o final da carreira dele, foi sucesso sempre. Quando ele chegou para a Copa do Mundo, ele estava mal, porque ele tinha acabado de romper o joelho, ele estava mal no seu clube. Não estava mal nada, tá? Que é isso, pô? Tava mal caramba. O cara deitou e rolou na seleção brasileira, pô. Foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Tá Não foi mal nada. Acreditado. Se você não lembra da história, a gente tem que falar, pô. Em 2002, eu lembro sim da história. E ele não chegou mal, não. Ele chegou fora de forma. Só que ele recuperou a forma durante a Copa e jogou bola, porra. Assim que ele recuperou a forma dele, assumiu. Assim que ele assumiu a condição física dele, assumiu também o jogador que ele é. E a seleção brasileira não tem nenhum Ronaldo hoje para resolver o problema. Essa é uma questão séria. Ou seja, o Brasil ponha quem quiser de treinador, a próxima Copa do Mundo, com qualquer treinador, com esses jogadores, o Brasil não tem nenhuma chance de ganhar absolutamente nada. Mas o seu discurso é derrotista, porque não tem o que fazer. Não é derrotista, não. Eu estou dizendo que... Não, eu estou dizendo... Não tem o que fazer, a gente só vai tomar taca, então acabou. Acabou a seleção brasileira, acabou o futebol brasileiro. Mas acabou mesmo. Com esses jogadores aí, acabou. Olha como é derrotista, você falou que acabou o futebol brasileiro. Não é derrotista, é realista. Pessoal. Derrotista na sua onda. Eu sou realista. E você é sonhista, né? Você é sonhista, então. Esse clima de fatalismo e sonho. Muita abobrinha, não. Nós vamos encerrando. Abobrinha é o que você disse. Eu acredito também é o seguinte. Nós temos esse jogador, não adianta ficar sendo saudosista. Mas nós tínhamos... Não é saudosismo, é viver a realidade, pô. E aí a realidade é clara. Nostalgia é a pior coisa que existe na humanidade. Eu acho, assim, o Tite... Não tem técnico. O próprio Tite ganhou nas eliminatórias e foi bem com a seleção. Eu acho que nós temos uma crise de administração, crise técnica e temos também uma crise de jogadores. Mas não é falando que nós não temos jogadores. Nós temos que pensar como produzir mais laterais, por exemplo. Isso é pensar no problema. Sim, aí sim. Começar a jogar com 3 zagueiros, velho. Por exemplo. Que joga 3 zagueiros. Quando você joga com 3 zagueiros, você não tá sendo ofensivo. Você pode armar um time super ofensivo com 3 zagueiros. Então, nesse clima de... Também. Sim, nesse clima de... amistoso. Fatalismo e sonho, nós vamos encerrando o programa, porque nós temos que encerrar. Campeonato Brasileiro vai ser retomado. O Campeonato Brasileiro vai ser retomado e o que importa para nós, nesse momento, é o Campeonato Brasileiro. A seleção, deixa a seleção para lá, porque ela está em fase de experimentação, em fase também de... em fase de ir atrás de jogadores, de formar jogadores. É isso que a seleção tem que fazer, formar jogadores, ir atrás de jogadores para poder ter um time. Por enquanto, com esses não vai dar. Essa é a verdade. Hendrick na cabeça. O Brasil Sub-17 lá, ó, com vários jogadores do Palmeiras e estourando no Brasil, na Copa do Sub-17 lá. Aí, ó. Bom, então é o seguinte, deixa seu like. Deixa o like aí, pô. Canal. Por favor. E comenta muito, participa dessa like, pô. Escreva aí, gente. Do certo ou lado errado aí? Se inscreve aí, é isso, valeu. Escreve, gente, pô.